Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Caleb San Martins, instrutor e envelopador. A minha missão aqui é te ajudar a envelopar do zero até o avançado. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a fita de corte, isso mesmo. A nossa atriz principal de hoje vai ser a CF Cut, nossa linha de corte produzida aqui no Brasil, e eu vou te ensinar como utilizar a fita de corte para fazer desenhos de freehand, ou seja, mão livre, e as famosas emendas ou sobreposições para que elas fiquem padrões e alinhadas do início até o fim. Então, cola comigo, a aula de hoje é sobre a fita de corte. Bora! Então aqui, galera, a gente vai deixar em torno de 10 centímetros, tá? Vou fazer um chamado design livre aqui, né? Então a gente vai só fazendo um zigue-zague aqui, até para mostrar para vocês como a fita faz esse tipo de curvas, né? Não são curvas muito agressivas, mas não é uma fita apenas para designs retos, né? Então, ó, dá para ver que ela se comporta bacana mesmo em linhas irregulares, né? Arredondadas, ou o famoso zigue-zague aqui que a gente vai fazendo. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de um lado, vou fazer de outro. Não exatamente a mesma coisa, né, galera? Mas a gente vai fazer aqui umas linhazinhas arredondadas para fazer uma aplicação de simulando aqui como uma faixinha no centro. A gente vai trabalhar com a aplicação primeiro de uma peça solo aqui no meio, tá? E depois a gente vai fazer as sobreposições ou as emendas para mostrar para vocês como é que a gente procede com a fita para esse tipo de aplicação. Então vou contar aqui com 3 tipos de material. A gente tem aqui como base um material black jateado, né, da Altac. Então eu vou fazer a aplicação agora de um Silver Mate, famoso prata fosco da Mactac, aqui no meio, tá? Soltinho, ó. Vou colocar ele, fazer uma aplicação dele aqui nessa parte central, e depois a gente trabalha com um materialzinho colorido nos dois lados, fazendo uma sobreposição para vocês pegarem certinho o passo a passo de como trabalhar com a fita, tá? Então aqui, com o auxílio dos meus e minhas em barra, a gente vai fazer uma espécie de dobradiça no material, né, para facilitar a nossa aplicação e para evitar também de ficar fazendo grandes reposições com a fita, né, até por ela estar em cima de um material jateado. A gente já vem espatulando aqui e fazendo a fixação dela. Eu vou remover aqui os ímãs e aqui a gente vem sisteminha de comunicação visual. Tira o liner, espatula, centro para fora, já vem puxando e finalizando a aplicação. Tudo numa corrida só, né? Para não ter problema, não perder tempo. A gente já faz tudo aqui. Finalzinho, vamos esquentar um pouquinho o material, relaxar ele um pouco, aproveitar o Bubble Free, né, o sistema de fácil aplicação aqui. Fica fácil, só baixar, encostar e espatular. E aqui na lateral central, mesma coisa. A gente tensiona, baixa, já vem direto nas linhas aqui, espatulando e travando. Lembrando, né, pessoal, a gente sempre vai acabar falando sobre alguma técnica de aplicação de material, mas hoje o nosso foco todo não está nos materiais,
hoje o nosso foco está na ferramenta, e a ferramenta que a gente está falando hoje é a CF Cut, a nossa fita de corte. Terminamos a aplicação, a gente vai direto pro pós-aquecimento na área da fita, né? Então, ó, calor localizado. Lembrando, não é quebra de memória, tá, pessoal? A nomenclatura é outra, é pós-aquecimento. Então, ó, a gente vai elevando o material em torno de 55, 65 graus, para que não fique nenhuma ruga, nenhuma mancha na nossa aplicação. Terminamos esse pós-aquecimento, a reespatulagem em cima da própria linha. Agora a gente vai entrar na parte de corte da fita. A fita que vai fazer o corte agora de baixo para cima, tá? Então como que a gente vai fazer? Cola aqui comigo, vamos chegar aqui nessa partezinha inicial, ó. Eu tenho a fita que começa exatamente aqui, então eu vou fazer um cortezinho aqui, ó, com o meu estilete um pouquinho antes, para ter essa abertura aqui, essa sobra para enxergar o fitilho vermelho. E aqui dentro a gente tem o fio de Kevlar, né, que é o cordão que faz o corte de baixo para cima. Para quem não sabe, o Kevlar é o mesmo material do colete à prova de balas. É um material altamente resistente. Aqui eu dei uma picadinha, ó, um cortezinho pequenininho com o meu estilete sobre o fitilho. E ó, agora eu seguro o fitilho e a fita solta, ó, tá vendo? O que eu preciso fazer agora? Um movimento único e retilíneo, ou seja, afasta para nós aí, Gil. O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou puxar essa fita aqui num ângulo de 30 graus, tá? 30 graus, ela vai fazer esse desenho aqui, ó, tá? 30 graus, eu vou puxar ela daqui até o final em um corte único, em uma puxada única, ou seja, eu não posso ficar pausando, parando de trecho em trecho. Ele vai ser uma puxada única, com a mesma velocidade, a mesma força e a mesma angulação do início até o fim. Isso é que faz com que o corte fique parelho, reto e sem aquelas marquinhas, né? Aqueles serrilhadinhos que muitas vezes acontece com a utilização da fita. Então, vamos fazer esse corte? Então, olha lá, ó. Quando eu começar o corte aqui, eu não paro mais, ó. Puxo e, ó, foi até o final, do início até o fim, tá? Vou tirar o excesso. E vou passar a espátula de novo, ó. Fechou? Vamos para o próximo lado? Então a gente vai fazer agora o outro lado, para vocês acompanhar, um pouquinho mais rápido de repente, para a gente fazer o processo como seria feito aqui no nosso dia a dia. Ó, fez o cortezinho. Ah, tem outra forma, Caleb? Tem. Pode tirar só o Kevlar direto, pode fazer outro tipo de inicialização ali sem problema. A maneira que eu gosto de fazer é sempre essa, acho mais segura, mais prática e até mesmo mais rápida, tá? Aí, ó. Pronto, puxou. Já venho aqui, faço a espatulagem de novo. E está feita a aplicação do início até o fim. O que eu preciso fazer agora, galera? Finalizou a aplicação. Mesmo processo que a gente fez antes de corte, pós-aquecimento ou selagem das bordas, tá? Tanto um quanto o outro, nome é aceito. Selagem das bordas, onde a gente aquece toda a volta, todo o material. E vamos agora para a próxima cor de aplicação,
onde a gente vai trabalhar justamente agora com as emendas, com as sobreposições, né? O que é sobreposição? Quando a gente coloca um sobre o outro. Então a gente vai colocar um material, vamos lá, vamos escolher um verde para botar desse lado aqui, e esse verde ele vai subir no prata, né? Vai fazer a sobreposição no prata, deixando essa sobreposição igual, retilínea, do início ao fim. Então a gente vai ter, por exemplo, 2 milímetros aqui no início, a gente vai ter 2 milímetros aqui no final, e eu vou conseguir mostrar isso para vocês, o passo a passo em detalhe, a partir de agora. Bora! Aqui a gente vai puxar uma linhazinha aqui, um design simples, só para a gente continuar trabalhando. Vocês estão vendo, né, que a gente está fazendo linhas não tão retas, né, linhas arredondadas, e ela se comporta muito legal com isso. E agora a gente vai sim para a parte técnica, parte de emenda, sobreposição, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Cola comigo aqui, Gil. Ó, aqui ó, a gente vai deixar aqueles 10 centímetros igual, né? E o pulo do gato em relação a essa emenda ou essa sobreposição é utilizar o próprio fitilho, essa parte vermelha da fita, para ir acompanhando o material prata que já foi aplicado, tá? Então aqui ó, a gente vem puxando o material, desenhando ele exatamente na mesma linha que ele foi feito anteriormente, tá? E deixando só aquele filetinho ali de prata, ó, aquele cabelinho, só para a gente ter uma margenzinha a mais de segurança. E a gente já vai aqui ó, moldando e aplicando a fita do início até o fim. O que acontece? Com esse tipo de aplicação, galera, a gente tem uma emenda ou uma sobreposição padrão, né? Por quê? Se vocês analisarem aqui, ó, a gente tem, deixa eu puxar a fita, o fitilho aqui. A gente tem aqui ó, os mesmos 2 milímetros, vamos imaginar que isso aqui tenha 2 milímetros, tá? Do fitilho, tá pegando legal aí, né, Ju? Esses mesmos 2 milímetros eu tenho do início aqui da minha emenda até a parte superior. Ele é toda a mesma coisa. O que acontece? Quando eu for fazer o corte, que eu puxar o cordão de Kevlar aqui para minha esquerda, né, para o lado de fora, da onde eu vou aplicar, vou fazer a aplicação aqui. Então quando eu puxar aqui para a parte do prata, ele vai cortar aqui por fora, né? Vocês conseguem entender? Ele vai acabar cortando ó, aqui por fora, aqui nessa parte aqui. Então quando ele cortar lá por fora desse fitilho, o que eu vou ter? Exatamente a largura do fitilho aqui, exatamente essa largura da fita vermelha de sobreposição do material que eu vou fazer a aplicação aqui em cima do prato. Então eu fico com uma emenda padrão do início até o final da minha peça, tá? E a gente vai ver isso agora já na prática. Deixa eu repassar aqui o dedo aqui na fita. Aqui na sobreposição tá padrãozinho do início até o fim. E a gente vai pegar o verdinho aqui para fazer a nossa aplicação. Deixa eu chegar aqui no lugar certo. Vamos lá, vamos aplicar. Aqui eu já arranco travando aqui, né, pra gente não ter problemas com a fita, né? Sempre a gente fica com um pouco de medo, de anseio aqui de ficar reposicionando para a fita não ficar sofrendo variação em cima do vinil. Então assim a gente já vem de cima para baixo, já vem fixando, já vem travando o material e automaticamente a gente também já fica mais tranquilo, né? Porque além do material fazer a fixação, ele também trava a fita aqui e impede que ela saia do lugar. Então, vamos embora. Vamos espatulando aqui.
Travando, aproveitando, né, galera, para quem tá assistindo a aula de hoje, a gente tem várias aulas aqui no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu no canal, já aproveita aí, dá um salve para nós, se inscreve no canal, compartilha a aula de hoje. A gente tem outras aulas muito legais. De repente tu caiu aqui para aprender a usar a fita de corte, porque algum amigo te compartilhou essa aula aí. Mas a gente tem aula de como fazer um retrovisor sem emenda, retrovisor da linha Volkswagen, que é um retrovisor bem complexo, a galera tem muita dificuldade em fazer. A gente tem aula de como fazer a aplicação de película fumê. A gente tem como fazer a porta sem remover a maçaneta. A gente tem aula de como fazer a maçaneta do carro. A gente tem aula de como fazer o teto sozinho. Como trabalhar com os materiais da linha da Altac, sistema Airflow 3.0, sem que tenha problema de levantar bolha depois da aplicação. Enfim, a gente tem muita coisa aqui no nosso canal. Vocês podem, assim que terminar essa aula, dar uma procurada. Tem muito conteúdo bacana, tá? Vamos lá. Acabamos de fazer a aplicação do nosso material e o pós-aquecimento, né? Ou seja, a gente esquentou e travou toda essa linha de novo. Pode ver que ela está sem bolha, sem ruga, sem nada. Prontinha para quê? Para ser cortada. Lembrando que, por exemplo, este azul, este verde aqui que a gente está trabalhando, ele é um material ultra da Altac 3.0. Então ele vem com a película de proteção e eu não posso fazer o corte da fita, não posso puxar a fita sem antes fazer a remoção dessa película de proteção, tá? Então aqui, primeiro eu vou cortar o lado externo dela, depois a gente vai lá para a nossa emenda, tá? Como é que eu vou fazer? Mesma coisa que a gente fez antes, ó. Vou abrir aqui um espacinho para chegar na fita. Como é que eu faço? Ó, aquela beliscadinha no fitilho, beliscou, puxa ele para fora, travou, ó, senti que travou. Agora posiciono meu corpo, uma puxada do início até o fim, mesmo ângulo, mesma velocidade. Finalizou, posso remover o excesso, tá? Se eu fizer assim, tem algum problema? Não, né? Olha só que bacana. É só eu vir com a espátula, fazendo a fixação e o corte todo ele fica parelhinho, retinho, sem nenhum tipo de degrau, de nada de marcação, beleza? Vamos para cá? Ó, onde é que nós estamos aqui? Na nossa sobreposição, na nossa emenda. Então, vamos lá. Fazer aquele cortezinho de novo. Ó, cortei. Destacou aqui. Para onde eu tenho que puxar? Para cá? Não, né? Lembra que se eu puxar para cá vai dar BO. Eu tenho que levar o Kevlar para cá, ó, do outro lado agora. Então, mesma coisa. Vou puxar, vou travar e começou. Eu vou ir do início até o fim. Um corte único e preciso do início ao fim, ó. Tirou o excesso. Tira o excesso do liner, vem com a espátulazinha e é só travar o que a gente já fez e já era. E o que é interessante, galera, a gente fica com uma emenda, ou seja, uma sobreposição de material do início até o fim, igual. Agora o que a gente vai fazer? Ó, vai selar essa borda. Mesmo processo, o processo vai ser sempre o mesmo, ele vai ser repetido inúmeras vezes. Ó, dá pra perceber aqui, ó, bem no finalzinho, galera, que a minha mão correu demais pra cá, ó. Olha só como já dá diferença nessa emenda. A gente gravando aqui, um atrapalhando o outro aqui, eu me bati no capô, olha só o que já aconteceu. Um detalhezinho, um simples detalhezinho na mão, já mexeu no ângulo e fez um dentezinho pequenininho, ó.
simples de resolver, vou resolver com o próprio estilete aqui, ó, tá? Mas poderia ter sido evitado se eu tivesse respeitado o ângulo, a velocidade para ser a mesma do início ao fim, exatamente como a gente fez em todo o processo aqui, tá? Então, bem interessante a gente cuidar isso, mesmo ângulo e mesma velocidade do início ao fim. Começou, posiciona o corpo de uma maneira que tu consiga começar e terminar puxado, tá bom? Então aqui, ó, a gente aplicou um material ultra, né, em cima de um material fosco. Agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui um material ultra em cima de um outro material ultra. Vamos fazer mais um detalhezinho agora aqui nessa lateral para complementar as cores do nosso capô e vocês entenderem um pouco mais ainda sobre essa sobreposição, como fazer e como proceder. E aí sim a gente vai para os detalhes finais da nossa fita de corte da aula de hoje, tá bom? Vamos embora? E vamos lá então, galera, para a parte final, ó, lembrando, sempre deixa um espaço, 10 centímetros. E aí a gente vai vir, ó, modelando bem na bordinha aqui, ó, só um cabelinho quando aparece do verde, ó. E a gente vai modelando. Vocês já percebem que em cima do material ultra, né, que é um material 100% liso, a fixação da fita é 900%, é muito forte, não tem nenhum tipo de problema. Claro que a gente, entre uma aplicação e outra, sempre a gente está fazendo a limpeza, né, galera? E agora a gente vai para a parte final aqui, vou dar uma forçadinha a mais nela, vou puxar um pouco aqui da lateral, um arredondado um pouco maior aqui, ó. Vamos ver se ela vai, como é que ela vai se comportar e o que a gente consegue fazer com esse design, aqui. Vamos lá, vamos aplicar? Vou colocar uma cor aqui, galera. Vou botar um rosa. Vamos ver que final vai dar essa nossa obra de arte aí. Vamos ver. E vamos aplicar. Então vocês estão conseguindo entender, né, visualizando que a gente tem N possibilidades, né, trabalhando com a fita, tanto possibilidades de design mesmo, né, de desenho, de desenhar várias coisas, quanto possibilidades da ferramenta, né, a utilização dela, que é para fazer as sobreposições, para fazer as emendas, enfim, uma ótima ferramenta, né, com um ótimo auxílio, e que eu confesso para vocês que fiquei bem encantado com o desempenho da fita e com a forma, né, o poder de fixação dela, a forma como ela se comporta nas linhas mais agressivas. Gostei bastante da fita. Então, ó, aqui a gente finaliza a aplicação, mesmo processo, né, galera? Pós-aquecimento em cima da linha toda, do início até o fim. Aqui a mesma coisa. Ó, pós-aquecimento 55, 60 graus. Faz a reespatulagem. Espera ela esfriar um pouquinho. Enquanto a gente espera ela esfriar, eu já faço a remoção da película de proteção, que a gente sabe que não pode cortar com a película, né? E vamos direto para a parte externa, né? A parte de desenho mão livre, aqui o primeiro que a gente colocou externo. Mesma coisa, galera, vocês podem ver, se repete
sempre, sempre, sempre. Faço aquele cortezinho no fitilho, seguro a parte superior, ele se solta, se rasga. Escolho o lado externo, 30 graus, faço a puxada e tenho mais um corte com a fita. Tiro o linerzinho ou o fitilho, né? Faço a remoção dele. Ok. Passo a espatulagem. Ó, lembrem sempre, é princípio. Ó. Faço a espatulagem. Travo para cá também. Ok. Vamos para emenda aqui, ó, para sobreposição, casamento das cores, ó. Mesma coisa. Ó. Separo o fitilho. Lembrando, né, para onde que eu tenho que ir? Para lá, né? Porque se eu fizer a sobreposição por fora, vai ficar aparecendo preto. Travo a cor, venho por fora, início ao fim. Pronto. Tiro o excesso. Bom, aqui eu já vim puxando o verde. Vamos lá. Tiro o excesso, tiro o liner. Aqui eu vou me utilizar, ó, dessa ferramenta, que é a Flex Trim, para poder colocar ele de novo no lugar. Vou fazer o casamento da imagem. Aqui vocês veem exatamente, ó, tá vendo? Quanto que eu tenho aqui, ó, daqui para cá, exatamente o fitilho, 2 milímetros, que é a minha emenda ou a minha sobreposição final, ó, que é o que vai ficar daqui até a parte superior, ó. De novo, mesma coisa, venho com calor, fazendo o que? A selagem das bordas, ó, selagem das bordas, sela a aplicação. Agora é só cortar aqui. A gente está fazendo uma comunicação visual, então os cortes estão sendo retinhos aqui na lateral, né? Só para constar. E aí tá feito, galera. Mais uma demonstração. Eu achei aqui muito aberto. Eu vou fazer uma vou dar uma fechada aqui nesse design, mas sem fita, né? E tá aí o nosso capô. Tá aqui mais uma aula sobre a utilização da fita de corte. A galera tá pedindo, quer saber como usar, quer saber como fazer. E aí de repente pode surgir algumas perguntas, algumas dúvidas para ti. Ah, mas e se eu não quiser, eu não quero fazer desenho, eu só quero usar a fita para... Não tem problema, o princípio é o mesmo. Se tu precisar fazer, por exemplo, o teto de um Golf, chegou na tua loja o teto de Golf para fazer, vai puxar a fitinha de corte de ponta a ponta do teto, vai fazer a aplicação e fazer o corte de baixo para cima. Ok, sem problema nenhum. Ah, mas eu preciso fazer uma sobreposição. Já sabe como fazer. Puxa o fitilho de ponta a ponta e ele vai ter a mesma largura do início até o final. A emenda, a sobreposição vai ser sempre a mesma e essa emenda ela vai ficar em uma linha de luz do carro. Essa linha de luz disfarça qualquer tipo de sobreposição. No caso aqui a gente fez sobreposições desejadas, né, com cores diferentes. Posso fazer sobreposições de mesma cor, utilizando linhas de luz do carro para fazer emendas em locais específicos ou com materiais que não propiciam aquele tipo de desenho, aquele tipo de ângulo. Então eu vou trabalhar para diminuir a tensão do material. Enfim, são N possibilidades que a fita de corte traz para vocês dentro do envelopamento.
Se tu ainda ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que eu posso te ajudar que eu não consegui resolver para ti ainda aqui nessa aula, amanhã, às 8h08 da manhã, eu tenho um programa lá no meu Instagram, tá? Que se chama Café com Envelopamento. É um programa que a gente faz de segunda a sexta-feira, às 8h08 da manhã, onde tu pode entrar e ser o meu convidado. Pode tirar tua dúvida, fazer qualquer tipo de pergunta, seja meu aluno ou não, que eu vou te responder. Então, se tu tem alguma dúvida ainda sobre qualquer tipo de técnica de aplicação, alguma dúvida sobre a própria fita de corte e tu quer resolver, amanhã eu te espero às 8h08 lá no meu Instagram para mais um Café com Envelopamento, tá bom? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado por estarem comigo aqui até agora, tá? Deixa o teu comentário aí se tu aprendeu alguma coisa diferente. Se tu ainda não sabe aonde encontrar a CF Cut, deixa aqui embaixo que a gente vai te chamar e vai te indicar o local mais próximo para tu encontrar a fita, tá? Segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e cola comigo, porque eu tenho muita coisa ainda para te falar sobre envelopamento. Vambora? É nóis, valeu!